Olá, meu nome é Luan e hoje nós trataremos de cilindros. Cilindros são figuras geométricas com bases em formatos de círculo e, claro, uma altura. Nós trataremos de dois tipos de cilindro, mas mais um tipo, que será o cilindro reto, que ele é reto. E o cilindro oblíquo é um pouco torto para um dos lados. No cilindro oblíquo, nós trataremos apenas do volume, pois o volume dele é igual. O resto é mais incomum de ser tratado. O volume do cilindro será a área da base vezes a altura, que será πr ao quadrado, porque é um círculo, vezes a altura. A área lateral será 2πrh, pois observe que se você cortar um cilindro, você pode transformar a lateral dele em um retângulo. A ideia é mais ou menos essa figura que eu tentei representar, que a sua lateral teria comprimento 2πr, pois seria o comprimento da circunferência da base, e o lado seria a altura. Então, a área lateral seria a área desse triângulo, que é 2πr vezes h. A área total, claro, seria 2πr vezes h, que é a área lateral, mais a área das bases, ou seja, 2 vezes a área do círculo, que é πr ao quadrado. É comum ver o termo cilindro equilátero. Cilindro equilátero é um fenômeno quando a altura vale 2 vezes o raio. Assim, a seção meridiana, ou seja, o corte reto no cilindro, ao invés de formar um retângulo, forma um quadrado. Observe que nós podemos formar um retângulo, uma espécie de retângulo no cilindro, com a altura e o seu raio, e 2 vezes o seu raio, que seria o diâmetro. Mas o cilindro equilátero é quando esse retângulo trata-se de um quadrado. Então, lembre, quando ouvir o termo cilindro equilátero, lembre que a altura vale 2 vezes o raio. E agora, a parte mais bacana e também mais complicada, que é o tronco de cilindro. Porque, se cortarmos horizontalmente o cilindro, observe que formaremos apenas outro cilindro. Então, o tronco de cilindro é quando cortamos obliquamente, parecendo um bambu, torto, digamos assim. Para calcular o volume dessa figura, basta que você pense na figura a seguir. O que eu tentei representar foi uma cópia da figura que já estava em cima dela mesma, formando então um outro cilindro de altura H1 mais H2. Observe que não é o cilindro original, é uma cópia da figura que eu obtive. Assim, a altura sendo H1 mais H2, nós obtemos o volume como sendo a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é H1 mais H2, sobre 2. Por quê? Porque aqui nós queremos apenas a parte de baixo, por isso o sobre 2, já que são duas partes iguais. Outra maneira de pensar no volume do tronco do cilindro é projetando esse cilindro com a altura 2 menos H1, aqui bem pequenininho, e então calculando o volume todo menos o volume desse pequeno cilindro dividido por 2. Você chegará na mesma fórmula. Mas o que importa é que o volume será a altura 1 mais a altura 2, ou seja, as medidas do tronco de cilindro, πr ao quadrado sobre 2. Vamos então direto para os exercícios. Exercício 1. Calcule o volume de um cilindro equilátero, lembra, cilindro equilátero, altura igual a 2 vezes o raio, de área total igual a 150 π metros quadrados. Primeira coisa que temos que fazer então é calcular as medidas do raio e da altura. Para isso, usarei a informação que ele me deu, área total, 150 π metros quadrados, que corresponde a 2πrh mais 2πr ao quadrado. Lembrando que o h vale 2r, então nós obteremos 150 π é igual a 4πr ao quadrado, pois o h é igual a 2r, mais 2πr ao quadrado. Isso é 6πr ao quadrado igual a 150 π. Resolvendo a equação, então, 6πr ao quadrado igual a 150 π, cortamos os π's, 6r ao quadrado igual a 150, logo raio ao quadrado igual a 25, logo raio a 5 metros. E lembra, num cilindro equilátero, a altura igual a 2 vezes o raio, logo a altura é 2 vezes 5, que é 10 metros. Agora, com as nossas medidas, nós podemos partir direto para o volume, que é πr ao quadrado vezes a altura. Volume é πr ao quadrado vezes a altura, então o volume é π
vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, o volume é igual a π vezes 25 vezes 10, logo o volume é igual a 250 π metros cúbicos. Unidade é sempre importante, hein, galera? Exercício 2. Um copo cilíndrico possui 10 cm de altura, 4 cm de raio da base e se encontra com metade do seu volume ocupado por água. Apenas uma observação. O volume do cilindro, ele depende diretamente da altura. Então, se metade do volume está ocupado, significa que metade da altura está ocupada. Vocês verão isso. Se colocarmos dentro da água uma pedra cúbica de área total 24 raiz cúbica de π ao quadrado centímetros quadrados, que valor lindo, quantos centímetros o nível da água subirá? A pergunta quer saber a altura depois do volume ser colocado. Então, para isso, precisamos saber a altura do volume atual, precisamos saber o volume da pedra cúbica para saber o novo volume e então a nova altura. É uma questão um pouco complicada mesmo. Vamos começar então calculando o volume de água presente no cilindro. Calculei então o volume do cilindro e dividi por 2, pois ele se encontra com metade do seu volume ocupado por água, como está escrito na questão. Agora calcularei o volume da pedra cúbica, que tem área total 24 raiz cúbica de π ao quadrado. Sabemos que a área total do cubo é 6L ao quadrado. Então, ficamos com 6L ao quadrado é igual a 24 raiz cúbica de π ao quadrado. Relaxa, ele não colocou esse valor à toa. Não é para te dificultar, é para te facilitar. Então, não tenha medo. Então, L ao quadrado é 4 raiz cúbica de π ao quadrado. Então, L é a raiz disso, que é 2 raiz cúbica de π. Agora, o volume da pedra cúbica será L ao cubo. L ao cubo será 2 ao cubo, 8, vezes a raiz cúbica de π ao cubo, que será π. Agora que nós sabemos do volume da pedra cúbica, 8π, e sabemos o volume de água anterior, 80π, calcularemos o volume total, que nada mais vai ser do que o volume anterior mais o volume da pedra cúbica. Sabendo que o volume total agora é 88π centímetros cúbicos, jogaremos na fórmula do volume para descobrir a altura que ele tem, sabendo o raio da base. Então, 88π, que é o volume, será π vezes o raio da base, que é 4 ao quadrado, vezes a nova altura que nós queremos saber. Então, a altura será 4 ao quadrado, 16π, ou melhor, 88π dividido por 16π, que é 5,5 centímetros. E a nossa questão foi feita. Desafio. A figura abaixo representa o paralelogramo MNPq. O volume do sólido obtido pela rotação do paralelogramo em torno da reta suporte do lado MQ é dado por... Calma, não se assuste. Nada mais é do que figuras geométricas podem ser formadas por figuras planas sendo rotacionadas. Isso acontece muito com um cone, mas é possível com um cilindro também. Por ser uma questão teórica, parece mais difícil. Mas observe que esse paralelogramo, eu posso cortar esse pequeno pedaço e transferi-lo para cá. Fazendo isso, eu tenho agora, na verdade, um retângulo. E se você bem se lembra, eu te falei que um retângulo pode, quando rotacionado, ou melhor, um cilindro quando cortado, fica planificado como um retângulo. Então, quando eu rotacionar esse cara em torno da reta MQ, eu formarei um cilindro de raio H e altura L. Aplicando então a fórmula do volume, π r ao quadrado vezes a altura, nos obteremos π vezes h ao quadrado, o h do paralelogramo, vezes a altura do nosso cilindro, que na verdade é o lado do paralelogramo. E é isso que confunde muita gente. π h ao quadrado L, isso dá para nós a letra E. Por hoje é só. Bons estudos a todos e até a próxima!